Ok. Pessoal, então vamos lá. Então, ontem nós iniciamos o módulo prático de noções de administração de pessoal. Então, é aquele módulo que vocês, que a gente já fez a parte teórica, que a gente tinha iniciado os cálculos, né? Transformar o salário de mensal em hora em mensal, calcular o INSS, FGTS, tá? Então, é o fechamento de folha. Então, ontem, no vídeo de ontem, a gente fez a gente lembrou alguns conceitos que a gente precisa também para daí a gente voltar a entender os cálculos e o porquê de cada desconto, o porquê que isso acontece, tá? Então, hoje a gente vai continuar ainda com alguns conceitos, tá? Para vocês relembrarem, para a gente retomar, para que a gente consiga, então, ir para frente lá com os cálculos que a gente vai estar avançando, tá? Como é que a gente vai fazer esses cálculos, pessoal? A gente vai estar fazendo um cálculo de cada vez, tá? Por exemplo, só o INSS, só o FGTS, e aí depois a gente vai incorporando eles, porque dentro de uma folha de pagamento existe todos os cálculos juntos, né? Vamos imaginar que tem que fazer aqui o cálculo de folha de pagamento de férias. Vai ter 13º, vai ter INSS, vai ter FGTS, vai ter as horas trabalhadas, e aí sim vai ter as férias e tudo mais. Então, é um conjunto enorme de cálculos que aí a gente precisa fazer todos eles para saber qual vai ser o salário final da pessoa, tá? Então, por isso que a gente vai ir calculando devagarzinho, um de cada vez, e daí a gente vai juntando eles conforme a gente for trabalhando, tá? Mas hoje ainda nós vamos relembrar alguns conceitos. Então, eu vou passar para vocês aqui uma apresentação enquanto isso. Deixa eu só eu colocar ela aqui. Todos estão vendo? Alguém me dá um ok? Sim. Ok. Conseguem ver bem? Ok, pessoal, então, ontem a gente, voltando, retomando com esse módulo, a gente falou um pouquinho sobre os contratos de trabalho, né? Então, o vínculo empregatício e o trabalho do setor de departamento pessoal, ele começa com a contratação do funcionário. Então, a empresa vai fazer um levantamento de vagas, vai divulgar essas vagas, né? Vai fazer esse recrutamento, vai recolher os currículos, vai fazer essa seleção, pode ser através de análise de currículo, pode ser por entrevista de trabalho, pode ser além da entrevista, ela pode utilizar testes, né? Tudo isso para que ela consiga achar a melhor pessoa, a pessoa mais certa para o cargo que ela está abrindo vaga. E aí, depois disso, vem toda aquela documentação para a admissão da pessoa, né? Então, a pessoa tem que, por lei, levar todos aqueles documentos que a gente viu na aula de ontem. Então, além da carteira de trabalho, tem que ter todos aqueles documentos. Por quê? Porque esses documentos garantem os direitos dessa pessoa e também de dependentes dela, como filhos, então, menores de 14 anos. Então é importante que esteja tudo em dia esse documento, porque todos esses dados vão estar no Ministério, no site do Ministério do Trabalho, né? A empresa vai estar gerando todos esses dados lá no site do Ministério do Trabalho. Então, todos os dados que a gente encontra sobre números de empregados, números de desempregados, né? Formas de contrato, tudo isso da onde que o governo tem esses dados? Através do site do Ministério do Trabalho, que as empresas, cada empregador que existe, né, vai estar lançando, então, esses dados ali. Então, através dali que a gente consegue ver bem certinho as pessoas que estão trabalhando e que não estão trabalhando. Deixa eu só admitir alguém aqui que está chegando. Kaique. Ok, voltando então. Então, nós temos também vários tipos de contrato de trabalho. Então, para que exista o vínculo de emprego, existem algumas normas, então, e alguns tipos de contrato que vão fazer isso acontecer. Só admitir
tia Gabriele aqui também. Só um pouquinho. Aí. Então, quais são esses contratos de trabalho? Trabalho por continuidade. Então, esse tipo de contrato, o trabalho deve ser contínuo e não prestado apenas uma vez. Subordinação, o empregado deve ser dirigido pelo empregador, então ele vai receber ordens e todo o trabalho que ele vai desenvolver vai ser mediante a ordem de alguém, né? Alguém vai estar orientando esse trabalho. Onerosidade, quando deve haver o pagamento de salário ao empregado. Pessoalidade, deve ser realizado por determinada pessoa. Num contrato de trabalho, eu não posso contratar uma pessoa jurídica. Então, por exemplo, o contrato de trabalho de vocês está lá o nome da empresa e está lá o nome de vocês. E vocês não podem mandar alguém no lugar de vocês trabalhar. Justamente porque o contrato de trabalho de vocês, provavelmente, ele também se encaixa nesse modo de pessoalidade, né? Então, vocês não podem mandar outra pessoa no lugar e também essa pessoa que está trabalhando ali, a gente chama que ela é uma pessoa física e não uma pessoa jurídica, né? Então, vocês têm, essa pessoa vai possuir um CPF e não um CNPJ. Então, é quando uma empresa contrata pessoas e não outras empresas. O contrato por alteridade, o empregado não possui riscos. Ele pode participar dos lucros, mas nunca dos prejuízos da empresa. Então, grandes empresas, elas chegam sempre aos finais de cada ano e eles fazem a distribuição dos lucros da empresa. Então, cada funcionário que está ali, que faz parte dessa empresa, ele vai ter direito a essa participação dos lucros, né? Então, eles pegam uma porcentagem do lucro da empresa e dividem entre todos os funcionários. Mas isso, pessoal, precisa estar no teu contrato de trabalho. Então, esse mesmo contrato de trabalho, ele pode ser por continuidade, ou seja, ele vai ter ali uma data de início, mas não uma data de fim. Ele pode ser ao mesmo tempo por subordinação, né? Porque ele vai estar escrito ali que o funcionário vai prestar o serviço referente mediante as regras da empresa e a ordens determinadas, né, pela chefia. Ele pode ser ao mesmo tempo por onerosidade, né? Vai ter bem certo ali qual vai ser o valor do salário ou da hora trabalhada. Então, tudo isso pode estar dentro de um mesmo contrato de trabalho, tá? Mas ele deve ser sim especificado. Quanto mais completinho for o contrato de trabalho, melhor e menos problema ele vai dar mais para frente, tá? Ainda, um contrato de trabalho ele pode ser por prazo determinado ou indeterminado. O que significa um contrato de trabalho por prazo determinado? É quando tem a data de início e fim do trabalho. Por exemplo, o contrato de trabalho de vocês, como jovem aprendiz, ele é um contrato de trabalho por tempo determinado. Ele tem lá a data de início, que é a data que vocês entraram, e já consta no contrato de trabalho a data de fim do contrato de vocês. Então, se vocês olharem o contrato de trabalho de vocês ou a carteira de trabalho, vai ter lá a data de início e a data de fim, que é o último dia de aula de vocês, tá? E o contrato de trabalho por prazo indeterminado é quando você contrata a pessoa com a data de início com prazo indeterminado, ou seja, a pessoa, enquanto você gostar do trabalho dela, enquanto ela também gostar de trabalhar no local onde ela está, ela vai trabalhar. A partir do momento que não tiver mais interesse de ambas as partes, esse contrato será encerrado. Aqui, pessoal, uma observação. Dentro do contrato de trabalho de vocês, não significa que, porque ele tem data de início e data de fim, que a empresa não pode estar encerrando o contrato de trabalho assim que ela quiser. Ou também, se vocês quiserem sair, também existe essa possibilidade, né? Então, se vocês lerem lá o contrato de vocês, existem regras também que podem levar a empresa a dar a conta para vocês. E também, da mesma forma, em qualquer momento que vocês não tiverem mais interesse, vocês também podem
chegar para a empresa e pedir a demissão, tá? O contrato de experiência, para que ele serve o contrato de experiência? Ele não é uma única modalidade de contrato por prazo determinado, mas é o mais comum. Então, toda vez que você contrata um funcionário por tempo indeterminado, primeiro a gente faz um contrato de experiência. Geralmente o contrato de experiência ele é 90 dias, é a experiência que a lei permite. Então, você pode contratar essa pessoa por 45 dias, mais 45 dias, que fecha os 90. Você pode fazer um contrato de experiência que a pessoa vai, seria de 30, mais 30 é mais 30, que fecha também os 90. Então, conforme a necessidade da empresa, mas o contrato de experiência geralmente é 90 dias, e aí a empresa escolhe se ela quer 60 mais 30, 30, 30, 30, ou 45 mais 45. Então, a lei permite fazer isso. Por que existe o contrato de experiência, pessoal? Qual que é o objetivo desse contrato de experiência? É justamente testar o desempenho do empregado. Então, eu vou ver nesse período de 3 meses, por isso que a lei fala 90 dias, né? Se realmente esse funcionário se adaptou ao local de trabalho, se ele conseguiu desempenhar as funções legal, se ele mostrou tudo aquilo que ele pode fazer, né? A capacidade dele, enfim. Então, é ali que a empresa vai estar realmente testando esse funcionário. A duração do contrato de experiência, então, como eu falei, é o prazo máximo de 90 dias, né? Mais do que isso já não é mais experiência, a empresa então vai ter que contratar como efetivo da empresa após esses 90 dias, ou então dispensar o funcionário. Aqui, pessoal, só fazendo uma ressalva, mesmo que a pessoa não passe da experiência, que é o que a gente chama, ela vai ter todos os direitos na hora da demissão dela. O acerto dela vai ser conforme esses 90 dias ou 30, 60 dias que ela trabalhou, tá? Então, ela vai ter direito a tudo calculado nesse período que ela trabalhou, tá? Então, as formas de contrato de trabalho pode ser tanto de forma escrita ou verbal. Recomenda-se sempre que seja feito na forma escrita, porque antigamente a gente contratava o pessoal tudo por fala, né? Tudo por combinado. Então, o compadre contratava lá o fulano e acertava um valor via verbal e depois ele se acertava. Né? Lembrando que antigamente já dava confusão. Imagine hoje você contratar alguém somente por fala, né? Só, então aqui vamos combinar a forma de trabalho, o salário, sem ter nenhum documento. Né? Vai ser sempre a palavra de um contra o outro. Então, a lei permite, gente, só que é importante, sim, brigar pela assinatura de um contrato, brigar por regras ali que você também consiga depois, caso aconteça alguma coisa, pedir os seus direitos, né? Isso garante é uma garantia a mais para o trabalhador. E também, lógico, é uma garantia a mais para a empresa, porque caso aconteça alguma coisa, a empresa também tem como comprovar o vínculo com esse funcionário, né? E o que foi acordado. Então, são formas de contrato que dá para fazer, porém, né, a lei sempre vai dar mais valor àquilo que está escrito. Com certeza, essa é a melhor forma. Jornada de trabalho e período de descanso. Então, como que a gente controla, como que a empresa controla essa jornada de trabalho? Né? Ela controla geralmente através de registro de ponto. Né? O que é isso? O funcionário vai lá através de um registro, pode ser manual, mecânico, eletrônico, né? Através do cartão ou da própria digital, enfim, são vários os sistemas ali que a empresa vai controlar o ponto. Por que é importante controlar o ponto, pessoal? Na hora do fechamento da folha de pagamento, o salário desse funcionário vai ser conforme o controle de horas que a empresa tem. Então, quando ele chegou atrasado, cada minuto que ele chegou atrasado, né, vai somar tudo no final do mês, vai ter desconto ou vai ter um limite para que ele consiga repor esse período, se ele faltou algum dia, se tem justificativa, também se ele trabalhou hora extra, vai ter ali nesse registro de ponto.
Então, é muito importante que todas as empresas adotem alguma forma de registrar o ponto, para que lá no final também do mês, no fechamento da folha, eles consigam descontar ou pagar mais tudo que os funcionários têm direito, tá? Então, todas as empresas aqui, de uma forma ou de outra, elas têm esse controle de ponto dos empregados, tá? Então, aqui alguns exemplos, né? Essas fichinhas coloridas ali, o ponto mecânico, que a gente chama. Então, é uma maquininha também que você coloca esse cartãozinho e ela registra o horário que você colocou esse cartão, tá? E o outro é por digital. Então, algumas empresas ainda investiram um pouco mais nessa forma digital, cadastraram a digital de cada funcionário, e o funcionário, quando ele entra, quando ele sai da empresa, ele precisa passar essa digital na máquina, tá? Deixa eu só ver quem mais que tá entrando aqui. O pessoal acho que tá caindo a internet, voltando. Aí. Então, retomando. Jornada de trabalho, pessoal. O que é importante a gente lembrar sobre jornada de trabalho? A duração do trabalho normal não pode ser superior a 8 horas diárias ou a 44 horas semanais. Tá? Então, isso é lei. Anotem isso, vocês têm também na apostila de vocês, mas anotem porque a gente vai estar precisando retomar tudo isso quando a gente começar os cálculos, tá? Então, a duração não pode ser superior a 8 horas diárias ou então 44 horas semanais. O repouso semanal remunerado preferencialmente vai ser aos domingos, porém, se a empresa trabalha por escala, ela pode sim a qualquer momento trocar esse dia. Então, por exemplo, o funcionário vai trabalhar no domingo, mas ele vai folgar na segunda-feira. O funcionário vai trabalhar no domingo, mas ele folgou na sexta, tá? Isso pode ser também acordado. A remuneração do serviço extraordinário, o que é o serviço extraordinário? É a hora extra, tá? Então, aqui existe uma regrinha de hora extra, que também é chamada de serviço extraordinário. Deve ser superior, no mínimo, em 50% à hora normal. Então, se a hora normal do funcionário vamos supor, é R$ 8 a hora, deve ser no mínimo de 50%. Então, toda vez que o funcionário fizer hora extra, ele vai ganhar a mais, no mínimo, 50% da hora trabalhada. É no mínimo. Algumas empresas pagam 75%, 55%, depende a negociação da empresa, tá? Mas a hora extra, por lei, é no mínimo 50%. Quem não precisa bater o ponto, controlar o ponto, né? A lei também diz que alguns empregados que exercem atividade externa incompatível com a fixação de horário de trabalho, isso vai ser anotado na carteira de trabalho, vai ser anotado no contrato de trabalho, para que a pessoa não precise ir lá bater aquele cartão ou passar a digital. Por quê? Porque às vezes a pessoa trabalha e com viagens, por exemplo. Então, ela não vai cada vez voltar da viagem no horário para bater o ponto, né? Então, só que tudo isso tem que estar registrado em algum lugar, seja no contrato, seja na carteira, justamente para que você consiga justificar o porquê que o salário dessa pessoa é diferenciado, né? Ela vai cumprir as horas dela, não tem muito como controlar a hora extra, né? Nesse caso, mas então tudo isso tem que estar colocado e anotado em algum local, seja na carteira ou no contrato de trabalho. A lei também diz que os gerentes, por serem considerados cargos de gestão, também eles não precisam, né? Visto que eles fazem um horário de trabalho diferenciado também. Então, geralmente os gerentes eles têm um salário fixo um pouquinho maior do que os outros funcionários, justamente por essa questão de horário, mas também conforme o cargo que está lá na carteira de trabalho, o cargo que você exerce, vai estar justificando a tua hora de trabalho ou tudo que precisar ser relevante ao teu cargo, tá? Então, pessoal, qual seria a atividade que vocês vão estar fazendo na aula de hoje, tá?
Primeira, quantas horas semanais um trabalhador pode exercer a sua função conforme a lei? Por quê? Justamente para a gente lembrar e para vocês anotarem isso. Vamos ver quem... Gabriel tinha caído, só um pouquinho, vamos voltar. Ok. Quantas horas, então, mensais o trabalhador pode exercer a sua função conforme a lei? Tá? Nós acabamos de falar isso. Segunda pergunta, o que é o repouso remunerado? Tá? Pesquisem ali o que é o repouso remunerado e por que ele tem que ser remunerado. Tá? E aí, vocês vão procurar aí na casa de vocês, que vocês devem ter uma cópia do contrato de trabalho. Eu quero que vocês escrevam aqui como que é o contrato de trabalho de vocês. O que fala o contrato de trabalho de vocês? Existe um tempo determinado? Qual que é a data desse contrato? Qual que é a hora semanal que vocês trabalham? Que valor que é essa hora, tá? Isso tem no contrato que vocês assinaram com a empresa e isso vai ter também, pessoal, na carteira de trabalho de vocês, tá? Então, essa é a atividade, essas 3 perguntinhas aí é a atividade de hoje, tá? Procurem, então, o contrato de trabalho de vocês, procurem a carteira de trabalho, até para a gente poder calcular mais para frente, bem certinho aí, em cima da hora que vocês se ganham. Vocês vão perceber que a hora ganha de cada um é diferente, porque cada empresa tem um valor que paga diferente de hora. Então, por isso que alguns ganham mais, outros ganham um pouquinho menos, tá? Porque é conforme o que cada empresa fez com o contrato de trabalho, tá? A lei diz uma coisa, mas cada empresa, além disso, tem as suas regras. Então, por isso que os contratos de vocês vão ser diferentes um pouquinho, ok? Pessoal, então é isso para hoje, tá? Eu vou disponibilizar a gravação dessa aula também, para que vocês retomem se preciso. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me chamar também, tá? Essas atividades eu espero elas até o meio-dia, então. E qualquer coisa a gente retoma a conversa na próxima aula, certo? Amanhã vocês terão um vídeo, aula vídeo, e na quinta-feira, novamente, o nosso encontro online aqui. Ok, pessoal? Feito? Então, para hoje era isso. Tenham um ótimo dia e eu aguardo a atividade de vocês no e-mail, tá? Até o meio-dia. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.